Vamos para mais uma palavra de Deus que está manifestada no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, que diz a palavra de Deus. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros, né? Então Jesus ficou no meio de uma reunião de pessoas igual os pastores, igual os bispos, igual os apóstolos, igual a todos os crentes que seguem esses caras. Jesus mostrou a sua verdade no meio deste povo, semelhança desses missionários, semelhança desses bispos, semelhança desses apóstolos. Foi sério que Jesus falou, não foi mentira, não foi por ganância, não foi por ódio, mas foi por verdade mesmo, para mostrar que homem nenhum tem poder dentro de nada, né? Tudo que é construído por mão de homem não tem nenhum poder. E Jesus mostrou, Jesus disse essas lindas palavras, estes lindos ensinamentos, para que eles sentissem que eles não têm nenhum poder para dominar Deus, para dizer, Deus faça isso, Deus cure, Deus expulse, Deus salve, Deus abençoe. Homem nenhum tem poder para mandar em Deus, para que quando ele abrir a boca, Deus faça. Deus não é empregado de homem. Deus não é escravo de homem. Para homem chegar e dizer, Deus cura essa pessoa, e ele curar. Para homem chegar e dizer, Deus abençoe essa pessoa, e ele abençoar. Porque Deus já curou, porque Deus já abençoou, porque Deus já santificou, porque Deus já libertou. Todas as pessoas, seja ela quem for, já são salvas, já são livres, já são libertas, já são abençoadas e já são preparadas para viverem na carne. E quando morrerem, a carne será sepultada, mas o espírito já está com Deus. E a palavra de Deus que permanece para sempre, nesse capítulo 9, abre o entendimento. Vê com quem que Jesus está falando. Repetindo, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, né? Eles acreditavam que quando ele dissesse Deus abençoe, Deus abençoava. Deus cure, Deus curava. Deus salve, Deus salvava. Quando eles botavam o joelho no chão, em prol de dizer Deus amaldiçoe essa pessoa, Deus mate essa pessoa, Deus tira essa pessoa de junto de mim, Deus faria. Acreditar em si mesmo é acreditar que quando ele fala, Deus a responde. O versículo 10 diz assim, 2 homens desses aí, viu? 2 homens
subiram ao templo a orar. E um fariseu, e o outro publicano. O versículo 11 vai declarar dois tipos de pessoas que está manifestada nestes evangelhos. Um que prega a verdade e o outro que prega a mentira. Um que acredita em Deus e o outro que acredita em si mesmo. Olha a oração. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, né? Ó Deus, graça te dou, porque não sou, olha como é a oração, como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Agora ele vai atingir o amigo que foi mais ele para o monte, para orar. Olha lá, olha. Nem ainda como este publicano. O publicano foi com ele achando que ele era amigo. Na oração, ele, ao pedir a Deus, a se declarar que não é igual a nenhum dos outros homens, ele coloca o tal amigo que foi mais ele, né? Nem ainda como esse publicano, né? O versículo 12 diz: jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto possuo, né? Por isso ele se achava digno de ser melhor do que os outros, porque ele carregava em si a ganância, o rancor, o ódio, e acreditava que aquelas orações entraria no coração de Deus e zoava nos ouvidos de Deus como música. E Deus faria com que este homem fosse contribuído com as suas bondades. Mas o versículo 13 diz a palavra de Deus: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 14: digo, pois, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, né? Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então a palavra de Deus diz que aquele publicano, orador, dizimista, desceu mais fraco, desceu mais doente, desceu mais destruído. Mas aquele publicano, que ele terminou a mensagem destruindo a alma dele, destruindo a classe dele, desceu forte,
desceu santificado, desceu cheio do Espírito Santo e não falou tanto como aquele outro cidadão, né? Só deu aquelas palavrinhas pequenas. Deus ouviu que no coração daquele cidadão tinha Deus. Deus ouviu que naquele coração tinha paz, que naquele coração tinha amor, que aquele coração tinha santidade. Por isso ele desceu mais forte, por isso ele desceu mais abençoado, por isso ele desceu mais salvo, mais agraciado, mais alegre de que aquele que atingiu no coração, na alma, na mente daquele pobre outro amigo. E essa é a mensagem para esta noite.